Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider e hoje estou aqui a caminho da trofa, vou aqui à MT Motor, espero eu, porque o tempo está aqui, a estrada está bastante molhada e o tempo está aqui a ameaçar chover, mas se tudo correr bem vou fazer um test drive à BMW K1600 GTL. Portanto, era a única que tinham disponível das K1600 para test drive e então estou aqui a chegar e portanto, o objetivo do vídeo de hoje é passar-vos um bocado a minha sensação a conduzir a moto. Nem sei é muito para comparar com a Goldwing, se calhar no fim posso dar só uma pequena chega, mas o objetivo é focar-me única e exclusivamente nesta moto e passar-vos um bocado da sensação que é conduzir esta moto. Até já, fiquem aí que vão gostar de ver este vídeo. Vamos lá então, aqui fazer este test drive. Queria em primeiro lugar dar aqui um agradecimento à MT Motor, barra Mototrofa, por se terem disponibilizado imediatamente para ceder esta moto para fazer um test drive aqui para o canal. Muito obrigado. Ora bem, eu arranquei agora e primeiras impressões aqui da moto. O ecrã, este ecrã de 10,25 polegadas é espetacular, muito fixe, digital, estou aqui a puxar o vidro para cima e para baixo também. O vidro é muito alto, se estiver na posição mais para cima. Eu que gosto de conduzir a ver por cima do vidro, portanto para mim tem que ser um bocado mais para baixo, tipo a meio do máximo, mas a proteção é muito boa. As pezeiras, mal me sentei na moto e arranquei, notei que são mais elevadas e mais recuadas do que aquilo que estou habituado. Me obriga aqui na parte da anca de estar aqui a fazer um ligeiro esforço, pelo menos por agora. Pode ser algo que requer habituação. E a nível de caixa de velocidades, foi algo que eu já vi alguns vídeos e que já sei que é uma coisa normal, mas quando metemos as velocidades, principalmente a primeira mudança, ela faz aqui um barulho, um clank bastante audível, mesmo com a viseira para baixo, que eu estou com um capacete Schubert, portanto que é um capacete fechado, mesmo com a viseira, portanto quando estamos a trocar de mudança e principalmente quando engrenamos a primeira velocidade, ouve-se aqui um clank bastante alto na moto. Mas isso, pronto, é uma coisa normal, faz parte, não é problema nenhum. Esta moto é a BMW K1600 GTL, ou seja, GTL tem as duas malas laterais e tem a top case. E portanto, é uma moto com 160 cavalos, 180 Nm binário, 343 kg. Esta primeira sensação aqui a puxar a moto um bocadinho para um lado e para o outro, nota-se que não é uma moto que se pode abusar muito. Portanto, tem que ter um bocado de cuidado, porque não sei se é por causa da mala atrás, como quando eu tinha a Africa Twin não era igual quando eu circulava com a mala mesmo vazia ou sem mala, portanto, somente a fazer curvas e etc. Não era igual. Mas esta moto nota-se mais o peso, mesmo em andamento, do que eu estou habituado a sentir. E eu vou agora ver se encontro aqui uma rua, estou aqui praticamente no centro da trofa, a ver se encontro aqui uma rua em paralelo também, para sentir aqui um bocadinho a suspensão da moto, que é algo que eu tenho muita curiosidade do que falam da BMW. Agora vamos então aqui testar
a suspensão. E a suspensão é realmente muito boa. Para já, em termos de irregularidades do piso, e atenção, estou a fazer um test drive com um piso molhado, ok? Neste momento não está a chover, mas esteve a chover, o piso está bastante molhado, portanto, com todas as salvaguardas em relação a isto, que eu vou fazer o test drive. Mas, continuando, a suspensão é muito boa, portanto, filtra completamente todas as irregularidades do piso. E estou também aqui a ver os retrovisores, que têm uma visibilidade muito boa, tanto um como o outro. E estou aqui a notar também, estou aqui a 8 km por hora ou 10, e consegue, se não se precisa de meter o pé no chão. Ou seja, a moto tem um equilíbrio muito bom quando estamos naqueles momentos quase parados, mas que não estamos parados, e que a maior parte das motos obriga já a colocar pelo menos uma perna, um pé no chão para controlar. Nesta moto noto que tem um equilíbrio bastante bom e que conseguimos aguentar alguns segundos em cima dela sem termos que pôr os pés no chão, mesmo quando circulamos a 3 ou a 5 km por hora. Muito bom, estou a gostar bastante desta suspensão e estou de propósito a passar aqui nesta rua com mais irregularidades para vos poder transmitir aqui a verdadeira sensação desta moto. A nível de posição de condução, o guiador é bom, a posição de condução é boa, é mais alta um bocadinho do que eu estou habituado, e nota-se que temos que ir, embora os braços façam um L, que é uma posição boa e descontraída, é ligeiramente mais levantada do que aquilo que eu estou habituado. Não sei se é algo que se possa fazer ajustes conforme o gosto da pessoa, mas sim senhor, uma moto muito suave, abaixo das rotações para já. E vou ver agora, vou aqui a caminho, ver se encontro aqui uma estrada nacional com algumas curvas para nos poder passar. Uma coisa que eu também estranhei foi a caixa de velocidades manual. Portanto, tenho uma caixa de velocidades de 6 manual. Eu, como agora tenho uma moto com caixa automática de 7, ao início foi um bocado estar sempre a meter as mudanças, mas pronto, é o que é, e tudo se faz. Já me reabituei outra vez. E vamos agora, fizemos agora a parte do paralelo para testar aqui as suspensões da moto, nota 5 estrelas, e vamos passar agora para a parte do alcatrão, fazer aqui umas curvas para vos poder passar as sensações. E estamos aqui na estrada nacional. Portanto, a ideia aqui é tentar perceber em estrada, que é a praia dela, a estrada e a autoestrada, acelerações boas, não é? São 160 cavalos e já se começa aqui a sentir a potência dela. A curvar curva bem, muito bem, mas tem que se ter cuidado. Portanto, eu não sei se é por ter a mala atrás ou não, mas tem que ter um bocado de cuidado, porque pelo menos para já, para mim, não me está a dar aquela confiança. Eu sei que também tenho piso molhado, mas estou habituado a um determinado ritmo confortável, e nesta, pelo menos para já, não me dá aquela confiança. Portanto, nota-se o peso dela a curvar, e não noto no pneu da frente, quando insiro a moto em curva, que há ali qualquer coisita que me diz para desacelerar um bocadinho, mas a moto mostra-se completamente estável. Noto também que a nível de barulho da moto não há nada, não é? Portanto, a qualidade de construção parece-me ser muito boa. E agora, estas acelerações que a moto tem, não é? Principal, ou seja, esta moto só funciona bem no sentido para subir aqui o motor a cantar, os 6 cilindros, é só tipo a partir das 3.500 ou 4.000, que é quando ela abre as goelas, e aí nota-se bem o power que ela tem. Abaixo disso é um motor bastante redondo, bastante suave, e no acelerador
nota-se que ele tem uma pequena folga inicial e só depois é que ela começa, portanto, só depois é que ela responde, não é? Portanto, não tem uma resposta, digamos, instantânea quando nós aceleramos, mas depois quando deixamos a moto ir, quando temos espaço para deixar a moto ir, nota-se que ela tem muito fôlego, até porque aqui no conta rotações, não é? Ela faz 8500 rotações, portanto é uma moto de passeio, mas quando nós lhe abrimos as goelas, digamos assim, nota-se que ela empurra com bastante força. Com este bocadinho que já andei, já me começo a sentir um bocadinho mais confortável na moto, portanto sempre uma questão também de confiança, e faço novamente a salvaguarda. Estou habituado a outra moto e sei como é que é conduzir no piso seco, e hoje, no test drive que estou a fazer, só estou a conduzir em piso molhado, não é? Uma moto de test drive, uma moto a 30.000 euros, não é? Fazer um test drive com piso molhado, é preciso ter também consciência disso. Mas já me começo a sentir mais confortável, nomeadamente a nível das pernas, já, ou seja, o meu corpo, a minha anca e as minhas pernas já me começaram a transmitir a mensagem de que é uma posição natural. E, portanto, o banco continua a empurrar sempre para a frente, e quando me sinto encostado ali ao depósito tenho que chegar outra vez para trás um bocado, mas isso também pode ser um bocado propositado da BMW para criar aqui uma Touring que, se nós quisermos, pode ter aqui um comportamento agressivo. E tem, ó, a gente dá-lhe aqui um cheiro no acelerador e vemos logo, não é, o carácter desportivo da moto. Assim, estou a gostar muito agora, estou-me a sentir mais solto, ó, e agora aqui para um lado e para o outro não é aquela confiança, portanto a moto, eu acho que é por causa também da mala atrás. Portanto, aqui a fazermos aqui a balanceá-la para um lado e para o outro, é assim, balanceia-se com confiança, mas não é aquela coisa que se nota que, se nos precisamos desviar de um buraco ao último segundo, que ela vai responder. E nisso, pronto, estou mais habituado, consigo, portanto, na outra moto consigo fazer isso com muito mais vigor e confiança. Esta moto tem um pneu 190 atrás, que é bastante bom, e tem aqui uma coisa também que eu gosto muito, que é o depósito de combustível, 26 litros e meio, ou seja, isto nós temos aqui os cheiros de depósito e não sei quantos quilómetros é que deve fazer, mas com certeza 500 km, se for em passeio, deve fazer. Queria ver se encontrava aqui um sítio para fazer aqui para voltar para trás. Queria ver se a fazer aqui um com uma moto se consegue sem ter que pôr aqui o pé no chão. Ou seja, se o peso da moto se consegue fazer aqui uma inversão de marcha sem ter que pôr o pé no chão. Ver se encontro aqui um sítio. Aqui mais à frente um bocadinho. E conseguir encontrar. Mas cada vez me estou a sentir mais confortável. Olha, vou fazer a inversão de marcha aqui, a ver se consigo sentir que pôr o pé no chão. Pois, não dá. Nota-se muito o peso dela. Mas isto é viciante. A moto, as acelerações dela são muito boas, sem dúvida nenhuma. Até estou aqui um bocado em dúvida se esta, agora estou a tentar aqui esticá-la mais um bocado, embora o piso continue bastante molhado, ver se consigo esticá-la aqui mais um bocado, mas estou aqui com sérias dúvidas se esta é a moto adequada para ser comparável, por exemplo, à Goldwing. Acho que esta moto apela um bocado à desportividade, embora tenha o assento de trás com a top case, com todos os confortos e mais alguns. Acho que é uma moto que apela bastante à parte desportiva e é uma moto que só dá gozo conduzir a rotações mais elevadas um bocado. Ela abaixa as rotações, abaixo das 3.000 ou 3.500, é uma moto
não é morta, como é lógico, mas tem aquele vigor, por exemplo, que eu estou mais habituado na moto que tenho. Mas vou agora aqui tentar fazer aqui mais um bocado agora das curvas, agora que já estou mais um bocado confiante com a moto, já conheço melhor um bocado, os pneus estão mais quentes um bocado, a ver se consigo perceber a identidade dela. Isto aqui, pá, ela é muito boa, pronto, como já disse várias vezes, mas é uma moto que dá gozo conduzir. Ela é muito pesada, mas a pessoa quando puxa por ela, ela é muito forte, sem dúvida nenhuma. Mas como estava a dizer, eu acho que a moto mais adequada para comparar com a minha é a 1600B, portanto a Vega. E eu, pronto, acho que nem vou fazer aqui um comparativo com a Goldwing, com a minha, porque não são motas, vejo esta aqui em vários aspectos um bocado abaixo, e acho que precisava de conduzir, e vou contactar, seja no Luxemburgo ou na Alemanha ou aqui em Portugal, vou contactar algum concessionário para ver qual é que terá a 1600B disponível, porque essa aí, a B, eu julgo que a BMW diz que tem o 70% binário logo às 1500 rotações, e portanto é uma moto muito mais comparável à Goldwing. Mas está-me a dar um gozo enorme conduzir esta moto, sem sombra de dúvidas. Agora aqui com os pneus quentinhos, ela é boa de andar para um lado e para o outro, mas nota-se o peso dela, mesmo agora com os pneus quentes e a estrada já não tão molhada como há bocado, quando eu a testei. Nota-se que pronto, tem que se ter algum cuidado, é uma moto que pesa e tem que se ter algum cuidado com ela. Aproveitar agora, estou aqui nos semáforos parado, para dar aqui uma aceleradela, só para ouvirem aqui o som dela, do escape. E vou fazer aqui um arranque, para ver o power dela, a arrancar de parado. É muito forte, sim senhor, é muito forte a moto. Só aproveitar aqui para fazer uma ou duas puxadelas, só para sentir mais um bocado. Lá está, é acima das 3500 rotações, ela liberta-se a sério. Vou fazer aqui uma puxada de segunda também. Só estou a puxar até às 6000 rotações, não estou a ir nem sequer perto do headline, tão pouco. E pronto, vou indo agora em direção outra vez à MT Motor. Já fiz aqui um test drive de 1 hora ou mais, e agora daqui até lá vou só fazer aqui uma pequena comparativo. Portanto, esta capa 1600, seja qual for, seja a GTL, a GT ou a V, a nível de preços é semelhante à Goldwing, andam ali na casa dos 30 mil euros praticamente. Em termos de cilindrada, esta é 1650, a Goldwing é 1800, ambas têm 6 cilindros e 24 válvulas. E aqui o primeiro ponto na potência, que a capa, portanto, tem aqui alguma diferença, e isto nota-se quando começamos a esticar a moto. No caso da capa, acima das 3.500, 4.000, nota-se bem os 160 cavalos que a moto tem. A Goldwing tem 125. A nível de binário, a Goldwing tem 170 de binário às 4.500 e a capa tem 180, portanto mais 10 Nm
mas tem mais tarde, tem às 5250, portanto isto também nota-se que é uma moto que tem mais rotação do que a Goldwing. A nível do depósito de combustível de capacidade, a Goldwing tem 21 litros, já falei nisto. A capa 1600 tem 26,5, que é, portanto, uma das coisas que eu dou algum valor. O peso, a capa também é mais leve do que a Goldwing, 20 kg, portanto 367 kg da Goldwing para 343 da capa. Não sei como é que os engenheiros da Honda conseguem parecer que a Goldwing pesa quase metade desta em andamento. Consumos, isso consumos, pronto, é do acelerador de cada um. O painel, portanto, esta tem um painel TFT de 10,25 polegadas e a Goldwing tem 7 polegadas, portanto também aqui na capa é melhor, é maior, digamos assim. Caixa de velocidades, esta capa tem 6 mudanças manuais e a Goldwing tem automática de 7, portanto para mim melhor a Goldwing. E pronto, estive a ver também do 0 aos 100, é ela por ela, mais ou menos, ou se calhar a Goldwing é ligeiramente melhor do 0 aos 100, do 0 aos 150 depois a capa já tem mais um fogo, faz cerca de um segundo a menos, mais ou menos, do que a Goldwing. Capacidade de carga, a Goldwing tem 60 litros e a capa tem 66, portanto também bom. Suspensões, mais ou menos a mesma coisa, com preponderância para a capa ser ligeiramente melhor. Também no global, do que eu conduzi, curvas e estabilidade e manobrabilidade e tudo, pronto, para esta capa 1600 GTL, eu, na minha opinião, da experiência que tive, eu não trocava, portanto, uma por outra, ou se fosse a comprar uma ou outra e pudesse experimentar as duas, preferia comprar a Goldwing. E pronto, está aqui o test drive feito. Já estou aqui a chegar à MT Motor, vou só aqui à Repsol meter aqui 10 € de gasolina, que eles fizeram-me um favor e mais uma vez agradeço à MT Motor por me terem cedido a moto e portanto vou entregá-la aqui com o combustível, vou repor o combustível que gastei. Espero que tenham gostado, um grande abraço e até ao próximo vídeo.